Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 626, Bia Fiorotto, tudo bem? Tudo bem, hoje vocês se preparem que o episódio em si já vai ser uma odisseia. Ixi, Maria. Iago Vinícius, e aí, Iago? Pra quem não tá no vídeo, a Bia tá vestida com easter egg, porque tá de Space Odyssey aí, de Zig Stardust. Zig Stardust. This is Ground Control to Major Tom. Muito bem, vamos falar esse, mas aí. é outro, mas vamos lá. Vamos falar do filme do ano até o momento, aí estourando a boca do balão. Os donos de cinema tudo felizes, porque Eles estão, né? Christopher Nolan estreia seu novo filme, A Odisseia, que estreou agora no dia 16 de julho, certo? E, assim, aqui é o popular, só se fala nessa coisa, né? Cara, Porque dessa vez de verdade só se fala disso. Isso. Inclusive, eu tava vendo, o que a gente vai falar semana que vem no Cinemático? Não tem nada, e os caras não querem estrear nada entre Óbvio, Odisseia e Homem-Aranha. Então vai ficar uma semana de... sei lá, enfim. Odisseia e Homem-Aranha, que tem o exato mesmo elenco. Exato, é isso aí. Mas isso aí é um problema pra gente do futuro, Mas vamos né? conversar, vai. Muito bem. Então é isso aí. E é por isso que esse episódio é o único da semana, tá, pessoal? Ele é mais longo, ele é mais caprichado. Perfeito, mas como não teve outra estreia, porque ninguém é doido... Bia, é assim, a gente, assim como, né, a galera de Hollywood deu todo o dinheiro lá pro Christopher Nolan fazer o épico dele, filmar 100% em IMAX. Eu dei o meu dinheiro pro Christopher Nolan? Sim, na Lei Rouanet. A gente aqui no Cinemático também, todo o nosso investimento, né, de produção alocado aqui pra esse episódio, então... É verdade. É isso, né? Então, por isso que é o episódio especial da semana, tá bom? Tá bom, vamos. Mas antes... seguir @cinemáticopod nas redes, o recadinho de sempre. E se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, você dá joinha e você vê o cineminha aparecendo aí no seu joinha. Esse é um episódio especial, né, gente? Tô esperando grande audiência, tô esperando as pessoas descobrindo que nunca ouviram o Cinemático chegar aqui pra ouvir e talvez xingar a gente nos comentários, mas tudo bem. Acontece. Você pode vir e deixa o seu like. Então, quero 1000 likes. É a meta de likes. Baixinho, né? Eu queria fazer um pedido pra nossa audiência também. Tô cheia de pedir coisa, né? Mas é que é o seguinte. Vá lá no @cinemáticopod, no Instagram, no TikTok. Escolha um corte que você gosta mais. Ou do filme que você gosta mais. Ou do filme que a gente tá metendo pau, você quer que vá tomar no cu. E reposte. Eu não tô nem falando pra você pôr no seu story. Não tô nem falando pra você marcar, marque 3 amigos e siga o perfil. É só um botãozinho lá. É só aquele lá, clique, repost. O que você mais gostar. Gostando de um filme ou xoxando um filme. Só isso. Por favor, já nos ajuda muito. Quero fazer mais de um story, mais de um corte. Perfeito. É o que tocar seu coração, mas tô pedindo só um. E um likezinho. Realmente, não há de ser muita coisa. A gente agradece bastante. Muito bem. Vamos para a pauta? Vamos. Para a pauta. Tell me what you remember. A wife? A son. And then what? We won the war. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? They're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see?
My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Ô Bia, assim, a gente não tem que ficar apresentando Christopher Nolan aqui nesse podcast, né? Fecha a pauta agora, fecha a pauta. Tá bom, fechei, não tô Porque eu olhando. proponho um jogo pra você! Ó, antes de mais nada, eu queria falar que a gente já falou do Nolan no Cinemático 12 sobre Dunkirk. 12! Que Cinemático 157 sobre Tenet. Tá, que no meio da pandemia. E o Cinemático 377 de Oppenheimer. Então, é verdade. mais informações sobre Christopher Nolan, onde ele nasceu, os traumas de infância, não sei o que lá, você ouve lá. Aqui, a gente vai relembrar pra vocês alguns dos principais filmes dele. Mas se esse é o seu primeiro cinemático, eu não sei se você sabe, mas o Carlos Merigo é um grande fã de Christopher Nolan, vida e obra. E aí, pra gente falar dos filmes que ele fez que são destaque, eu queria jogar com você o qual você prefere. Uau! Tá. Gabu, demais. coloca uma trilha de game show. Uma trilha de qual você prefere? Como funciona essa É assim, essa eu vou te dar brincadeira? 2 filmes, Tá. e aí eu vou falar, Xuxa e os Doentes já sei, ou daí- Xuxa Gêmeas? Aí você que escolhe um. Pô, adoro Aí isso, sai sempre um, quis fazer. fica outro. Sempre quis fazer isso, Vamos meu fazer? meu sonho. Então, vamos começar lembrando que não são todos os filmes da carreira do Christopher Nolan. Segundo, lembrando que o Merigo escolher no final não significa que é o melhor e todos os outros são merda. Carlos Merigo, Amnésia ou Batman Cavaleiro das Trevas? Não, mas aí você tá jogando já assim? Vai? O quê? França e Espanha na final da Copa do Ai. Mundo? Chega, acabou a Copa do Mundo, acabou Não, o futebol. Vai. Cavaleiro das Trevas. Perfeito. Cavaleiro das Trevas ou O Grande Truque? Assisti também Grande Truque semana passada. Faz o jogo, depois você fala. Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas ou Interestelar? Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas ou Inception? Ah, não, você já falou? Não falou. Não. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas ou Oppenheimer? Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Vai ser Trevas ou chatíssima Dunkirk? essa brincadeira, porque você pegou de cara o meu Hein? primeiro lugar. Cavaleiro das Trevas. Ou Dunkirk, Cavaleiro das Trevas? Isso. Então agora a rodada bônus. Cavaleiro das Trevas ou Cavaleiros das Trevas ressurge com o Bane? Ah, não, nem se compara. Cavaleiro das Trevas, o Muito original. bem! Então Cavaleiro das Trevas com o Coronga, grande vencedor. Porém, é isso que eu te falei. Eu reassisti o Grande Truque, Inception, Oppenheimer tá meio fresco na memória. E eu diminuí notinha dos dois, tá? Então, assim, o Cavaleiro das Trevas, eu não assisto desde sei lá quando. Eu assisti recentemente. Então, mas ele é o meu 5 estrelas do Nolan. O meu único 5 estrelas do Nolan, aliás, que fique já Isso que ele é dado fã, né? o spoiler Iago, aqui. você tem alguns 5 estrelas do Nolan? Cara, eu acho que não. Se bem que eu gosto muito de Inception. Por motivos de Eu razão. gostei também. Não, é assim, Razões. é incrível. Eu diminuí nota por questões idiotas, mas porque também era 5 estrelas, foi pra 4,5 depois dessa reassistida. Porque, enfim, gente, se eu ficar explicando aqui a minha Isso, lógica é um outro interna de cinemático. estrela, Mas vamos lá, vamos a lá. gente não vamos sai lá. daqui. Então tá bom. E não tem Agora- valor nenhum. Vamos começar, pessoal? É o seguinte, aqui hoje na bancada nós temos um beletrista. Adoro. E eu também queria dar 2 disclaimers pra vocês. O primeiro é que a gente vai falar de forma superficial das coisas, por mais que eu queira me aprofundar, porque é um assunto muito, muito, muito profundo, extenso, com muitos recortes, que é a Ilíada e a Odisseia. Inclusive, existe a parada de que meio que talvez Homero não tenha existido em si, mas não tem certeza de que sim, não tem certeza de que não. Tem um rapaz em Bruxelas que diz uma coisa, tem uma moça no Salvador que diz outra. Então tem isso. A gente E não vai assim- avaliar a literatura Não, ocidental, não. né? A gente vai falar do filme. Exato. E a segunda coisa que eu queria falar, que é uma bobagem pessoal, é... Quando eu li Ilíada e Odisseia adaptado para pré-adolescentes, no meu colégio, Quem nunca, né? a tradução era a tradução latina que chama o Odisseu de Ulisses. Então, é provável que vocês me ouçam falar Ulisses e no filme é Odisseu. Peço perdão. Vou trocar sem querer, porque já fiz isso algumas vezes conversando aqui em casa. Quando eu falo Ulisses, eu falo de Odisseu, mas eu vou me policiar. Vamos lá? Bora. Bora. Pra
pra gente falar do poema Odisseia e um bocadinho do poema que tá sempre do ladinho dele ali, que é a Ilíada, eu vou citar Camila Zanon. Você conhece, Iaguito? Não, na verdade. Ela é doutora em letras clássicas pela FEFELESH. Para você que não conhece essa sigla, é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E ela deu essa entrevista ao Renan Brás para o próprio site da FEFELESH, e aí ela vai começar dizendo o seguinte: a Ilíada e a Odisseia são as obras mais antigas de que se tem notícia no mundo ocidental e cujos textos chegaram até nós de forma completa ou muito próxima de ser completa. A sua importância, contudo, não reside apenas no fato de serem as obras fundantes da literatura ocidental, o que por si só as coloca numa posição de grande destaque, mas por serem 2 poemas monumentais, cujo valor literário e cultural tem sido reconhecido por mais de 2 milênios e meio. Christopher Nolan não está adaptando qualquer bolinho. Entendeu? A vontade dele foi maior que tudo. A Ilíada conta com cerca de 15.693 versos e a Odisseia com cerca de 12.109 versos, com pequenas variações, dependendo da edição, dependendo do tamanho da palavra. Se é em alemão fica maior. Tem a tradução famosa aí da moça que é criticada, inclusive, né? Esqueci o nome Falaremos dela. Falaremos dela hoje também. Beleza. Segura aí. Beleza. E aí você se pergunta, como eu me perguntei, e é engraçado, gente, eu tive Ilíada e Odisseia no colégio, uns 12 anos? Mais ou menos por aí. Caramba, eu tava comendo ranho nessa época. Mas eu tava comendo ranho e lendo. Fica tranquilo que uma coisa não... Não exclui a outra. Mas eu li a Cebolinha Eu também. Tá Aí, que mania de querer excluir. Tá. Eu tava lendo só, não sei o quê. Você pode ler o Cebolinha, ler a Ilíada e comer o ranho que você quiser. Isso. Até do uma jeito certa que idade. você preferir. Até uma certa idade. Isso, depois, gente, Faz só na sua casa. Não é assim. recomendável. Aí, você se pergunta, como eu me perguntei, eu cristalizei isso quando eu tinha 12 anos, eu nunca tinha mudado, até agora, quando eu fui ver esse filme, pensar, porra, é verdade. Mas o Odisseia não é tipo a segunda parte da história? Por que o Nolan tá fazendo só o 2? Não é 1 e 2? E aí, não é exatamente. Aí a nossa querida amiga Camila continua. Os 2 poemas se conectam de várias maneiras. Eles fazem parte da mesma tradição de poesia oral, utilizando o mesmo pé métrico e, portanto, as mesmas técnicas de composição e transmissão. Os 2 pertencem ao gênero épico, não confundir com vai ser épico, narrando os feitos dos guerreiros que combateram em Troia. A Ilíada narra um período de cerca de 50 dias no último ano da Guerra de Troia. A Odisseia narra a longa viagem de retorno de Odisseu, um dos mais importantes combatentes em Troia depois do fim da guerra. Então, os 2 são épicos, portanto, conectam-se também por meio de seus personagens e dos eventos narrados. Tá conectado, cronologicamente, um vem antes do outro, mas são coisas diferentes, não é parte 1, parte 2, né? Então tem isso também pra gente tirar da frente. Outra coisa, Iago Vinícius, eu fiquei obcecada. Eu descobri que esse poema, ele foi avançando no tempo só por tradição oral. Sim. Só os caras pipipi, popopó, toda vez... sabe quando você vai fazer, gente, PPT de comunicação? Que você sempre põe as pessoas em volta da fogueira pra falar que a humanidade gosta muito de histórias? Exato. Foi o que aconteceu. É isso. Eu fiquei muito feliz que o começo é o bardo, né? A figura que faz recita poemas, cantando e tal, dizendo exatamente como é que funcionava essa coisa de transmitir oralmente. O pé métrico é justamente para as pessoas conseguirem decorar e transmitir. O que é um pé métrico? Pé métrico é a métrica que a gente estudava na faculdade. Então tem o métrico, eu acho que... agora eu não vou ter certeza. Mas tem o pé métrico alexandrino, tem o decassílabo, dodecassílabo, enfim. Tem uma série de sílabas poéticas que a gente tem em cada verso o mesmo tanto de sílabas poéticas. Sílabas poéticas não é igual sílaba, porque é sobre o ritmo, né? Então, geralmente, a última você desconsidera, enfim. Tem todo um esquema de fazer, porque fica mais fácil de decorar. E aí, ter o mesmo pé métrico em histórias relacionadas, é mais fácil você contar as mesmas histórias. E você fazia exatamente aquilo. Era basicamente um show. É como você contratar a Lineker pra cantar no seu casamento. Você vai lá, chama o bardo. O bardo vai lá e recita essas histórias que você já conhece. Algumas partes você conhece de cor e tal. E as pessoas vibravam com aquilo ali.
E tinha uma coisa… E o bom de ser ritmado é que é meio cantado mesmo. Então tem uma coisa de encantamento, uma coisa meio artística. E aí fica essa discussão de Homero existiu ou não existiu, se era cego, se enxergava. E meio que não importa tanto, porque era um poema que era patrimônio da civilização grega como um todo, assim. Isso foi transmitido durante séculos. Demorou muito para ser escrito, e aí por isso que também tem vários problemas de tradução, enfim. A gente fala aproximadamente esses versos, porque a gente não sabe se o poema tá completo, se tá só muito encaminhado. Tem vários poemas gregos que estão faltando pedaços mesmo. Mas essa é a tradição oral aí, durante séculos, que foi eternizada. De acordo com essa mesma entrevista, o primeiro registro dele escrito, de Odisseia escrita, e Ilíada e Odisseia, tá lá para 5 anos antes de Cristo. Primeira vez que alguém sentou e falou, não, peraí, deixa eu escrever esse negócio aqui, que vai que alguém esquece. É isso, Maria com Jesus Cristo lá sentada. Olha aqui, isso. Canta, ó, musa. Que não, é 5 anos antes de Cristo. Então, ele já foi alfabetizado com a Ilíada e Odisseia. Muito bem. Maravilhoso. Ó, as influências de Ilíada e Odisseia são gigantes, são eternas. Existe um fragmento ínfimo que eu achei legal de citar, mas lembrando que é imensurável. A Divina Comédia de Dante Alighieri tem várias referências. O Paraíso Perdido de John Milton, Fausto de Goethe, Ulisses de James Joyce. Nas artes plásticas, a influência de Homero vem especialmente na pintura e na escultura do renascentismo, porque retrata temas presentes nos dois épicos. Nietzsche, Freud e Jung leram Homero e incorporaram. Gostaram da palavra? Inventei agora. Incorporaram nas suas obras. E aí, no Brasil, vai se destacar Guimarães Rosa, o homem, o mito, com os chamados Cadernos Homero, que são anotações que revelam a leitura atenta dos poemas por parte dele. E aí também tem o artista plástico pernambucano Francisco Brenan, com suas esculturas que remetem a personagens dos poemas. Então, para fechar essa breve contextualização sobre Ilíada e Odisseia, muito breve, só pra gente ficar aqui todo mundo junto, a gente tem a Camila Zanon citando o Ítalo Calvino. Hoje esse programa… Tá clássico. É isso. Como disse Ítalo Calvino sobre os clássicos, eles servem para entender quem somos e aonde chegamos. Como todo clássico, eles exploram aspectos fundamentais da condição humana e nos fazem refletir sobre questões atemporais, como as que envolvem honra, glória, vingança, guerra, companheirismo e compaixão. E aí, gente, tem um trecho que eu nem ia colocar, mas eu reli e falei, eu acho que a gente pode juntar com um negócio aqui interessante. É muito significativo que a literatura ocidental, em seu início, tenha como tema, ou ao menos como pano de fundo, uma guerra. Uma guerra travada em função do rapto de uma mulher, um rapto que leva um enorme contingente a cruzar o mar e sitiar uma cidade por quase 10 anos. O que significa para um exército sitiar uma cidade por tanto tempo e o que significa para uma população viver refém no seu próprio território por tanto tempo? Quais são as consequências para ambos os lados dessa guerra? Qual é o custo humano? Não são perguntas diferentes das que fazemos diante do horror das guerras que testemunhamos ao longo do século XX e ainda testemunhamos no século XXI, para lá de atual essa conversa, né? Homero, mesmo depois de mais de 2 milênios, ainda dá muito o que pensar sobre nós, sobre o mundo em que vivemos e o mundo que queremos. E aí, só entrando nessa questão do Calvino, ele foi muito safadinho falando que é de onde, quem somos e aonde chegamos, porque, e aí conectando já com o filme também, filmar a Odisseia não é só filmar a história mais antiga de que se tem notícia na civilização ocidental, mas é filmar a história por excelência. Todo mundo que estudou um pouquinho de Jornada do Herói se bateu com a trajetória de Ulisses, que é o herói que precisa voltar para casa, e o que esse lugar significa na história ocidental como um todo. Existe uma questão de que esse é o texto mais antigo e influenciou muito a literatura brasileira. Porque, a literatura mundial, eu ia falar de Guimarães Rosa, aí falei brasileira também, mundial também faz parte do mundo, esse é o texto mais antigo que tem notícia, influenciou muito a literatura mundial por conta dessa memória, mas também esse é um texto que provavelmente sobreviveu pela força dele e pela força de representar os dramas e as angústias que as pessoas têm de forma excelente, assim. Então,
quando você fala de influência da Odisseia na literatura mundial e na arte mundial e em tudo, não é só porque as pessoas se inspiram nessa história, porque estudaram e se inspiraram nelas, como Guimarães Rosa, que era um grande intelectual e foi atrás para fazer, inclusive, Grande Sertão Veredas, mas porque é muito difícil você fugir do esquema da história que a Odisseia representa. Que é você perder alguma coisa e precisar buscar ela, e isso baliza toda a sua vida. E você tentar um pouco desafiar os deuses, brincar com os deuses. Isso é muito fundamental na experiência humana. Então, quando você se propõe a filmar a Odisseia, você se propõe a filmar a história, por excelência. E aí, esse é o desafio com que o Nolan tava lidando, e por isso que ele fala tanto sobre ele se sentir validado, finalmente, pra fazer, porque você vai ler o Grande Sertão Veredas, é basicamente a história da Odisseia. Você vai ler, enfim... É verdade. Percy não Jackson, tinha pensado. De literatura grega, é voltada à história da Odisseia. Então, é sempre sobre o Macunaíma também, a história de perde um artefato e vai atrás desse artefato e tal. É dali que vem hein? One Piece. Exato. É isso. Então, acho que quando você vê... Por exemplo, hoje eu tive muita dificuldade pra gravar. E aí eu até pedi pra atrasar o tempo da gravação, não sei o que lá. Eu fui contar pra alguém e falei, nossa, eu estou vendo minha própria Odisseia pra gravar esse programa. Virou um sinônimo, porque é um sinônimo de aventura. Então, ele tá lidando com retratar o que é uma aventura. E aí a gente vai falar do filme a partir desse viés, assim. Exato. Carlos Merigo, tá afim de ouvir do seu querido? Sempre. Do Cristóvão Nolan? Com certeza! Olha, em 2023, o Nolan lançou o Oppenheimer, inclusive criando o evento Barbenheimer na época, né? Que foi dois opostos, né? Um filme com cores frias e sóbrias e a explosão. Quiseram criar uma disputa aí que... Deu certo. Pro cinema foi ótimo, né? Exato. E aí, em 2024, ele surfou o sucesso nas premiações, levou 7 Oscars, feliz da vida. E aí ele passou a pensar no que faria em seguida. E aí, em 2023, ele falou que estava aberto a qualquer coisa para Variety e que as adaptações tinham um processo para ele. E aí ele abre aspas. Como roteirista e diretor, para qualquer coisa que eu faça, eu tenho que ter autoria completa. Tem que ser original para mim. A semente da ideia original pode vir de outro lugar, mas precisa passar pelos meus dedos em um teclado e sair da minha visão apenas. Então... não mexe comigo, não fala comigo, não solta meu braço, me deixa quietinho, que eu preciso fazer meus negocinhos aqui. E aí, em 2024, para Empire, a produtora Emma Thomas, que também é esposa do Christopher Nolan, trabalha com ele sempre, confirmou que o sucesso de Oppenheimer tinha aberto uma grande oportunidade para algo épico! Farmaura! Epicamente épico. Exato! Epicamente épico! E aí, pro The Guardian, especificamente pro Tom Schoen, que é um repórter que entrevistou muito o Nolan várias vezes ao longo dos anos, ele deu uma brincada, ele contou que ele adotou um cachorro, um labrador chocolate, porque os filhos dele todos já saíram de casa. Ele e a esposa ficaram meio assim, putz... ninho vazio. Ninho vazio. E aí, ele falou... pegamos um cachorro e aí eu resolvi fazer a Odisseia, porque é o filme de cachorro definitivo. Muito bom. E é impressionante como tem cachorro nesse filme, né? Como tem cachorro e como eles são odiados no filme, falaremos disso. Mas depois ele reforçou que ganhar o Oscar das mãos do Spielberg, né? Aquele momento, ele falou que ele abraçou o Spielberg falou que parecia que ele tinha cruzado uma linha de chegada, assim, tipo, ai caralho, acabou, ganhei. Então, enfim, ganhar esse Oscar foi o que consolidou a autorização da Universal, que greenlightou Carlos Merigo, a produção de Odisseia. E aí ele falou, eu pensei, ok, agora eu tenho a oportunidade de filmar algo que jamais teria conseguido de outra forma. E aí, nessa entrevista... gente, lembrando que ele é bambambam faz tempo, tá? Isso pra você... ele precisar de toda essa renda pra conseguir fazer... eu acho que um pouco se explica nessa... ele sempre foi um paraninfo, como que é? Um estandarte? Um estandarte do IMAX, né? Então, ele sempre foi esse cara de criar esse cinema espetáculo. Ele é evangelista. Eu vou fazer na maior tela possível para você assistir na maior tela que você conseguir. Então, ele veio vindo, cada filme ele adicionando um pouco. Ele filmou algumas cenas, outro filmou 20% em IMAX, outro 36%. E agora ele filmou 100%. É o primeiro filme comercial que é filmado 100% em IMAX, porque...
as câmeras são enormes, né? O rolo de filme gigantesco, precisa de 2 pessoas para levar, então você imagina como isso deve encarecer o projeto e talvez, né, venha daí ele dizer que teve dificuldade, né? Agora eu vou conseguir fazer. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é obviamente que ele conseguiria filmar a Odisseia, ter orçamento para fazer a Odisseia, mas para fazer o filme desse jeito, né? Com a tecnologia que ele queria, talvez tenha sido realmente a primeira vez que ele teria essa, né? Oportunidade. Isso aí. Exato. Bom, nessa entrevista ele também contou que por pouco tempo ele integrou o time de roteiro de Troia. É mesmo? Tô ligado. 2004, Brad Pitt, que é baseado na Ilíada. Sim. Né? Eu não vi, eu só vi uma vez, eu acho. Eu vi uma vez na época, que fez bastante barulho, mas no final das contas ganhou um Oscarzinho. Não foi um grande coisa assim, né? Mas, enfim, era Brad Pitt no auge. E aí, desde então, ele quis se meter com o Homero, e aí ele tinha cristalizado na mente dele a cena de um cavalo enfiado na areia ali, numa tentativa de algo que só podia dar mais errado do que certo. Boa, eu falei porque a imagem que a gente tem, né, inclusive dos quadrinhos da Turma da Mônica, as pessoas chegando trazendo o cavalo num carrinho, assim, né? Isso. Empurrando os soldadinhos em pé dentro do cavalo, assim. Então, exato. Primeira vez... Todo livro de história tem eles em pezinhos. Isso. Né? Acho que é a primeira vez que eu vejo uma cena, né, de cavalo de Troia que é isso, né? Um bagulho... um bagulho que e um negócio jogado lá na praia, quase como se fosse um negócio descoberto lá no meio da areia. Enfim, depois a gente fala mais. E aí, essa ideia desse cavalo que mais podia dar errado do que certo, eu acho que diz sobre um pouco da história dessa adaptação, porque em outro trecho dessa entrevista, ele conta que ele não quer fazer as coisas difíceis porque elas são difíceis e ele gosta, mas porque fazer a Odisseia é difícil, porque ele precisa de coisas que não estão prontas, de coisas que não existem. Ele tem que mandar construir as coisas, ele tem que imaginar um novo jeito. E aí, no meio dessa exaustão física e mental dele, da equipe, ele várias vezes pensou que tinha tido o olho maior que a barriga e que ele não ia dar conta. E nós vamos julgar aqui se tinha e se deu. Exato. Que ele ficava... contou que o problema dele... Aí você, ouvinte, talvez se identifique. O problema dele era o domingo à noite. Que ele sentava e ele ficava relendo as cenas que ele precisava gravar e ficava lendo a ordem do dia seguinte. E aí ele pensava, puta que o pariu, como é que eu vou gravar? Pra que eu fui inventar? E agora eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. E aí ele não dormia, ficava planejando, chegava no set parecendo frajola, bebendo café e fumando 3 cigarros. Mas ele tinha um plano e aí ele fazia. Foi difícil, e aí ele brincou que o elenco e a equipe no último dia... Sabe quando tem assim, acabou, that's a wrap. Sim. Festinha, aí, bolinho, sanduíche de metro, champanhe, né? Champanhe, sanduichinho de metro. O que você comprou pros vegetarianos? Ai, amiga, você não pode só tirar o salame do sanduíche? Vai tomar no cu. Guaraná, né? Guaranazinho. Guaraná quente, porque não deu tempo de gelar, mas tudo bem. Aí o pessoal lá, e aí ele falou que no último dia parecia que realmente ninguém queria ir embora, mas porque eles tinham criado um vínculo traumático entre si. Ele usou vínculo traumático, trauma bonding, vínculo traumático, mas que estavam todos juntos e se fosse pra ir pra outra, eles iriam pra outra juntos. E aí, pra Empire, pra gente terminar essa parte, ele contou sobre a abordagem escolhida, porque é o que o Iago falou, né? É a história de tudo, é a história primária. Da caverna de Platão. É a caverna de Platão, é a história que nasce do pé da civilização ocidental, né? Então você tem vários jeitos de encarar isso. E aí ele falou que ele queria abordar elementos mitológicos de um jeito mais vida real. E aí ele fala, precisava avançar nessa abordagem criativa, pensando que tudo que é explicado pela ciência hoje já foi tratado como sobrenatural. Raios, trovões, terremotos, vulcões, as pessoas estavam vendo deuses por todos os lados. E não exatamente a prova de que eles existem, mas as suas ações mesmo. Ele quis jogar aí com esse elemento. Muito bem. Sinopse! Ô, Iago, as pessoas estão ouvindo muito a minha voz. Você não quer ler a sinopse, não? Sinopse adaptada do IMDb. Após a Guerra de Troia,
o herói grego Odisseu retorna a Ítaca, na Grécia, enfrentando figuras da mitologia grega. Muito bem. Repercussão. No Rotten Tomatoes tem aprovação de 95% da crítica versus 97% do público, então de mãozinhas dadas aí. Letterboxd 4.4 de 5, no IMDb 8,4 de 10 e no Metacritic 89 de 100. Inclusive, pouco antes da gente gravar, chegou uma notificação aqui no meu Letterboxd dizendo que Odisseia foi o filme mais rápido a atingir 1 milhão de espectadores lá na rede social. Então, olha aí. acho que dá Conforme um pouco... li em meu Letterboxd. Conforme me informado no meu Letterboxd. Gente, filme é evento, né? Como a gente falou. Faz as pessoas falarem muito, faz os ânimos ficarem complicados. E aí, é assim, a gente sabe que a internet, ela é feita cada vez mais de grandes extremos. Trabalhamos muito para que não seja assim, mas é difícil, né? Porque mais um lance que você tem que ser contra ou a favor, né? Você não tem... Isso, exato. Quem amou tá indo fazer vigília na casa do Christopher Nolan. Acender uma vela. E quem odiou tá querendo arrancando matar... a calça pela cabeça. Tá jogando pedra na janela dele. Não tem meio termo. Hollywood Reporter deu 250 milhões de dólares de orçamento para esse filme. E eu gostaria de apontar que este é o mesmo orçamento de Moana live action. Não, para. É impossível isso, cara. É sério. É impossível. Assim, não tem como. É lavagem de dinheiro esse Moana, Vou né? te dizer, então, de ceia. A peruca do The Rock foi cara, né? Ela é uma atriz paga, né? Isso. Ela tem, mesmo assim, não foi bem, coitada. Bom, e tá pago porque o final de semana de estreia meteu uma bilheteria de quase 265 milhões de dólares pelo mundo, fazendo dessa a maior estreia da carreira do Nolan. Antes tinha sido Cavaleiro das Trevas. Óbvio. E aí, agora é essa. Mas aí, galera, temos um efeito colateral de um filme evento, como a gente estava falando, que todo mundo vai querer ter uma opinião. E aí... os influenciadores e pensadores, entre muitas aspas, da extrema-direita... gente que nunca nem vai ver um filme, né? Assim. Gente, olha, eu juro por Deus. Nunca vi um filme, mas eu vou pauta, que é essa história. Sequestradores profissionais de pauta cultural, pauta política, puta que eu pariu, caralho, a 4, lá vão eles de novo. Eles estão espalhando desde antes da estreia do filme que esse filme cumpre agenda woke. Wokeismo cultural. Eu já ia ver o filme, não precisa me convencer mais. Isso, Não me ameace com coisas gostosas, por favor. Isso. Motivos de ser agenda woke, 2 pontos. Ter no elenco Elliot Page, que é um ator trans, pra interpretar Sinon, um personagem que não existe no poema original. Então, tá inventando coisa pra botar... O Sinon, se eu não me engano, é da Ilíada, né? Não é Eneida, eu acho que é a Eneida, isso. E aí trouxe misturou... trouxe pra quê? Pra ensinar as crianças a serem trans. Porque ele queria trazer um soldado... O soldado normal, né? Que tá em todo mundo lá com as suas... Soldado legal normal. Com as suas loucuras, né? De guerras e conquistar o mundo. E um soldado que precisa viver o dia a dia lá e, tô me fudendo aqui por tua causa, né? Exato. Outro motivo, ter a Lupita Nyong'o como Helena de Troia. Porque ela é uma mulher negra. E no poema, inclusive, dizem que existe a descrição de que ela tem braços brancos, uma figura alva. Assim, tem cabelos brilhosos, alguma coisa assim. Mas não diz em nenhum momento ela é branca, loira, né? Aquela imagem que se pinta. Mas enfim. Ninguém chama ela de Margot Robbie, né? Isso, exatamente. E assim, a Helena de Troia é a mesma coisa que a Pequena Sereia, certo? Isso, não existe Helena de Troia negra. Irmão, assim, deixa eu te contar uma coisa. Assim como não existe o Batman, enfim. Então, não é que foi uma figura, não né? fala que não existe o Batman, o Neymar pode te ouvir, fala baixo. Desculpa. Senão ele fica triste. Tá. Bom, ter Travis Scott, um rapper como bardo. Ele é o Travis Scott? É o Travis Scott. Não pode ter. Onde é que já se viu rapper fazendo cinema? Onde já se viu bardo fazendo bardice, né? O que é um rapper? Isso, né? O que é um rapper se não um bardo, né? Que da hora, Travis. Bom, entre essas pessoas da extrema-direita, que eu não vou ficar citando, até porque eu nem conheço o nome delas, e as que eu conheço eu faço questão de esquecer, está Elon Musk. Lógico. Óbvio.
é claro que onde há fedor há bosta e onde há bosta há Elon Musk. Perfeito. E aí ele disse que Nolan insultou a obra de Homero e perdeu a sua integridade por ter escalado Lupita. O problema dele foi com a Lupita Nyong'o. Depois ele seguiu concordando com outras pessoas lá no Twitter, no X, que também atacaram o Nolan. Então ele ia lá dar um reply tipo, nossa, mano, pode crer, meu. Entre outras sandices. O Nolan representou e ele respondeu isso, né? Ele disse eu não vi a resposta do Nolan, eu vi a resposta da Lupita. Diga aí, Deixa depois eu falo o que eu li do Nolan. Boa. Lupita chegou a responder brevemente numa entrevista, lembrando a galera de que essa é uma história mitológica. Isso, exato. Sabe aquela legenda que apareceu ontem na final da Copa do Mundo? Acho que foi o Guardian que fez, que o dono da FIFA explica o Infantino. O Infantino explica carinhosamente para Donald Trump que ele não faz parte da delegação da Espanha. É muito bom. É isso. Lupita Nyong'o explica delicadamente de que um mito não é verdade. E aí ela falou que é isso, cara. É uma história mitológica. O Nolan quer representar o mundo. E aí virou. Então me responde aqui, por que não tem grego no elenco, hein? O Nolan, ele é contra a representatividade de grego, Meu Deus. Tinha grego na Grécia Antiga? Não, não era assim que eles se chamavam. É isso. Os conservadores seguem reclamando do sotaque dos atores também, falando que é muito americanizado. Porque já se viu? Eles falam dad, né? Eles falam mom. Eles não têm não tem aquela impostação, né, de um poema clássico. Eles parece uma família americana. Mas o que você falou o Nolan falou? Foi justamente, né, no que você já colocou, que você falou aí, que falou que a intenção dele era representar ter um elenco global, que representasse várias pessoas do mundo, assim. Então, essa foi o pensamento dele em escolher. E assim, ele tinha todo o orçamento que ele podia, né, para poder escolher pessoas. Achei até pouco, tá? Isso. E ele é uma história com um monte de personagem, com nomes complicados. Ele pegou os rosters, né, as carinhas mais famosas de Hollywood do momento, para ajudar a gente a lembrar quem são os personagens. Acho que... e são essas pessoas. Então... Isso, né? Exato. Aí, pra gente finalizar... Merigo citou a Emily Wilson. Emily Wilson, desculpa, lá no começo, gente, eu não conheço Emily Wilson, né, nunca tive o prazer. Mas um beijo pra ela. No último churrasco na casa de quem ela foi. Eu falei assim, a moça lá, né, a mocinha que, querida. De repente, né, sei lá, uma baita, né, estudiosa, beletrista do mundo definitivamente ela é. Tá bom, desculpa. A gente tá aqui entre amigos, fica desrespeitei, tá? A BBC entrevistou a Emily Wilson, que é essa autora que publicou uma tradução de Odisseia em 2017. E ela foi muito criticada por ter modernizado a linguagem. Olha, o seu crime foi ter democratizado ainda mais o texto, né? Ninguém estava lendo porque estava achando um saco e complicado. Aí você resolveu fazer um jeito que as pessoas vão querer ler mais. E aí, Carlos Merigo, aí é você, porque você é mulher, aí é ataque misógino, aí é ameaça de abuso, ameaça de morte. É super tranquilo trabalhar em 2026. E aí, ela comentou todos esses ataques da extrema-direita ao filme, falando: acho isso bastante desconcertante. São pessoas que não se importam com o poema, mas quando se trata desse discurso de guerra cultural na internet, demonstram raiva e proteção em relação a ele. Perfeito. Tem a ver com uma noção totalmente estável de grandeza e masculinidade. Qualquer coisa que desafie essa interpretação do que é a história antiga ameaça sua identidade em termos de gênero e raça. Perfeito, Emily. Você é bichona mesmo. Desculpa ter te chamado de tiazinha, tá? De mocinha. De mocinha. Isso. Tá bom? Tá bom. Podemos? Podemos. Vamos falar do filme, primeiro sem spoiler, certo? Certo. Assim, vocês tiveram 3.000 anos pra ler o poema, mas beleza. Isso. Mas acho que é válido. Não, o filme tem suas liberdades também. Isso, muito bem. Iago Vinícius, quer começar? Você quer ir antes, amiga? Posso ir. Vamos lá. Bom, é uma honra ser a primeira a falar. Eu não contei o que eu achei de propósito, pro Merigo não ganhar coisas aqui. Que? Você acha que eu tô planejando? Eu acho. Eu conheço você. Jamais. Você planeja coisas, você planeja com as suas estrelinhas. Você nem quis falar como é que você pensa nas estrelinhas. Você pensa que eu não percebi? É isso, a metodologia secreta dele. Isso, é todo um...
Vai. Eu não sou muito afeita ao Nolan, né? Já conversamos sobre isso, vocês já sabem. Eu acho que tem os filmes dele que eu gosto. Inception é um deles, Dunkirk é um deles. Batman Cavaleiro das Trevas eu reassisti recentemente, e aí achei que era melhor não ter reassistido, mas enfim. Eu fui com a impressão de que talvez fosse bom, porque as pessoas ficaram enlouquecidas quando elas saíram das apresentações de imprensa e tudo mais. E quando acabou o filme... uma coisa importante, eu não assisti em IMAX. Eu assisti na sala Dolby Atmos do Cine Marquise e não morri. Fiquem calmos, entendeu? Eu senti que os elementos são centralizados, assim. Aquela coisa meio layout da página. Exatamente. Então, fica tranquilo. Eu não assisti em IMAX, mas quando acabou o filme, eu pensei assim, porra, eu tô muito feliz pelo Nolan. Porque ele conseguiu. Esse filme tinha tudo pra ser uma merda, porque é uma coisa difícil de adaptar. Podia ter virado novela 10 Mandamentos de 3 horas. Mas assim, cara, tinha tanto caminho merda pra ele tomar e ele não tomou. E ele resolveu e ele conseguiu fazer a Odisseia, um filme que é bom. Mas o filme, para mim, não é extraordinário. Então, assim, cara, eu juro por Deus, eu saí do cinema e o Caio e a gente começou a conversar. Eu falei assim, cara, mas eu tô tão feliz por ele. Nossa, que alegria. Tá resolvido. Não ficou horroroso. Então, pra mim, o que acontece? Eu gosto do que ele fez. Eu acho bem resolvidas as simplificações que ele fez. Mas eu queria falar uma coisa que é assim... Eu não sei se é spoiler. Acho que não é. Me falta bicho na tela. Porque as lendas e os mitos é muito comum que você sempre encontre criaturas mitológicas. Toda capa de livro de história mitológica vai ter um bicho, não vai ter um cara, sabe? E aí, vai ter um bicho, vai ter um cara, uma mulher, nunca. Mas enfim. Então, a gente tem bichos muito legais quando eles aparecem. E aí eu fico pensando se o Nolan não quis. Eu fiquei pensando em duas coisas, que é eu não vou gastar mais dinheiro com isso. Chega, eu tenho salário pra pagar aqui, pessoal. Ou a segunda coisa que é não fazer por medo de ficar ruim. E aí falar, então deixa, a gente faz de outro jeito. Mas eu senti muita falta mesmo. Porque eu acho que essas histórias, o grande terror desses bichos enormes de aparências pouquíssimo humanas que você não entende o que é. Acho que esse terror do desconhecido que é praticado ali me faltou bastante. Segundo, o Matt Damon, primeiro, está a cara do Dan Stubach no Mercador de Veneza. Perfeito. Né? Ele tá igual, com aquela barba igual. Mais um filme dele tentando chegar em casa, né? Não dão paz pro homem. É isso. E a segunda coisa eu achei o Matt Damon, não sei se foi coisa dele, não sei se o Nolan dirigiu ele assim, achei ele meio blasé demais às vezes. Uhum. Ele tá bom, ele não tá ruim. E eu acho que ninguém tá ruim, tá? Mas é que ele tem umas coisas, que aí a gente pode falar depois dos spoilers, umas construções de sentimento que a gente vai entender que vão culminar no final, que eu achei que eu tive que imaginar demais, assim. Eu achei que faltou uma sustância ali nele e tal. Elliot Page, porra, cara, você pode levar todas as minhas coisas, entendeu? É um dos meus atores preferidos no mundo. Juno é o filme da minha vida. Eu tenho o Hamburger Fun tatuado, eu já mostrei aqui antes. Porque eu gosto muito dele e eu gosto muito de vê-lo nesse contexto dramático, interessante, porque é isso que o Merigo falou. Ele faz um cara comum que está lá se fodendo por conta da ideia dos outros. E não importa o quanto que você fale, não, mas veja bem, mas olha o que você fez. E, tipo, não, cara, o que você fez é que você enfiou no meu cu e ainda bem que eu consegui fazer virar, né? Se não fosse também, mas beleza. Tem algumas cenas que eu achei um pouco, tipo, eu sei o que vai acontecer depois. Acontece que eu não sei se isso acontece, porque essa é a história primal, entendeu? Então talvez eu saiba mais ou menos o que vai acontecer depois, pensando em cena, tá? Não na história. Pensando em que tipo de cena que vai ser construída ali, talvez por conta disso. E também queria falar que é impossível odiar tanto cachorro quanto esse filme odeia cachorro, filhote de cachorro, foda-se, cachorro não sei o que lá, foda-se, chuta o cachorro, joga o cachorro do penhasco. Eu sei que é tudo de mentirinha, mas é que a primeira cena eu fiquei assim, que isso? Mas beleza, adiciona colorido ao negócio, eu só queria citar. No mais, gente, eu achei bom, ele não é excepcional e fantástico.
E aí, eu acho que cai uma coisa que eu não vi no IMAX. Eu poderia ter visto no IMAX e ter me deleitado mais com as cenas do jeito que elas são. Mas aí eu acho que cai numa coisa que, pra mim, é o que mata o Nolan um pouco, que é excelência técnica e visual. Assim como eu falei no episódio do Oppenheimer. Eu assisti o Oppenheimer no IMAX e, cara, parecia que eu ia tomar um choque. Quando aquelas coisas elétricas estavam acontecendo, era muito imersivo e... É barulhento, né? Mas é uma coisa, assim, imersiva e interessante. Nesse filme, tem uma hora em que os soldados vão tampar a orelha com cera pra não ouvir certas coisas. E aí, no cinema que eu tava, que tinha o áudio muito foda, você para de ouvir de um lado primeiro o som, do lado do cinema, e depois do outro. Uau! Sabe? Muito é uma coisa isso. muito, entre aspas, simples, mas pensar nisso é um rigor estético e técnico que o Nolan sabe fazer, que é muito dele. E é o que o Merigo falou, ele tem uma vontade de fazer umas paradas que às vezes é até 2 ou 3 passos para além do que ele consegue agora. E eu não tiro isso dele e eu acho que fez com que ficasse legal. Mas pra mim, sempre essa parte é maior do que o roteiro que ele cria. Então, vira uma coisa tipo... É mais forte você ver no cinema do jeito que ele imaginou do que depois você vê em casa, porque você não pôde ver, né? Ou você vê na sala de cinema do seu bairro mais próximo. E aí ele acaba perdendo em suntuosidade por conta disso. Aí eu acho meio qualquer nota. Mas... Foi, Nolan! Você fez, cara! Entregou! Boa! Entregou o Manda job. bem! É isso. Job na rua. Muito bem. Quer ir, Iago Vinícius? Bora. Obrigado, Bia, por ter falado que acordou coisas na minha mente. Eu tenho muitos problemas, alguns problemas com a forma que o filme aconteceu, mas eu gostei muito dele por causa dos problemas. Tem várias coisas ali que são defeitos que eu gostei, no sentido de que algumas coisas, por ser uma história muito grandiosa, onde acontece muita coisa, tem muito elemento, e a Bia falou, são 12 mil versos, dá pra dar conta de uma grande história em 12 mil versos, e por mais que o filme tenha 3 horas, você vai perder um monte de coisa da história original, e acaba ficando algumas coisas meio soltas, meio mal resolvidas, meio... O que tá acontecendo? Mas eu gosto disso porque isso é Odisseia, né? É você ficar meio perdido, imerso, você não sabe se ele volta pra casa, como é que ele volta, o que acontece. Então, eu gostei desses problemas. Não deixa de ser um problema, eu só achei... Me diverti, assim, ao longo desse processo. A Odisseia da Odisseia, né? É a Odisseia exato. Eu sempre falo aqui que a história do filme conta a história que o filme foi feito também conta a história do filme, assim. Então, total. pra mim, pensar um pouco nisso, de como é dar conta disso aí, é muito interessante, assim. Acho que ele faz escolhas corajosas mesmo, no sentido de que ele tá mais... Me pareceu que ele tá mais preocupado, até na sala do cinema, assim, mais preocupado em causar efeito do que contar uma história bem amarradinha e tal, não sei o quê. Tanto que eu acho que o roteiro mesmo, diálogos, é a parte mais fraca, assim. Eu achei que muita coisa ali foi por marcação, sabe? Só diálogo que aconteceu pra acontecer. Mas, é o que você falou, tá todo mundo bem. Fiquei muito chateado pela Zendaya, porque a Athena dela não acontece e porque não tem espaço pra acontecer. Porque você vê que tem uma coisa ali que podia ser foda. Se desse um pouquinho mais de tempo de tela pra Athena, ela ia brilhar. Eu sei que no Você final... acha que ela saiu de casa só pra ficar olhando pro horizonte? Eu achei que foi isso, assim, ficou aquela coisa de passar, sabe? Ela pegou os negocinhos que ela usou em Duna, Isso, o mesmo figurino. amarrou Isso. de novo. Exato. Falou, eu tenho até essa vambora. dificuldade de falar, puta, ela tá do mesmo jeito que tá em Duna, meio estranho, Não, né? mas o Então, cabelo tá diferente. Tá É bom, isso. deu uma bagunçadinha a mais. Isso. Que é também uma outra coisa, né? Esse filme também podia ser resumido com a frase só quem é ateu e viu milagres como eu, né? Porque o Nolan com certeza não acredita, e é tudo bem, né? Porque ele é um adulto funcional e americano, mas ele não acredita em Deus de forma alguma e nada que seja místico. E aí ele se propôs um desafio complexo, que eu acho que é irresolvível mesmo, e ele topou ser irresolvível, que ele tá muito focado no drama psicológico do Odisseu, que é um aspecto que não é tratado geralmente, né? Do tipo, cara, esse cara é o grande vencedor, mas esse vencedor cagou com a cabeça dele, deixou ele completamente traumatizado, e ao mesmo tempo que ele tá tentando mostrar que é tudo coisa da cabeça dele, até um ponto que você desconfia. O narrador da Odisseia é o narrador que você desconfia. Agora, esse Odisseu do filme, não dá pra acreditar em nada, assim. Tem um momento que você fala, cara, ele tá inventando tudo que ele tá falando, assim. Dá desespero até. Ao mesmo tempo,
acontecem coisas muito extraordinárias, né? Na vida dele ao redor. Então fica um paradoxo, que é, eu preciso dizer que a cabeça dele é o que manda ali, não tem nada que é mais grave do que a própria consciência. Uhum. Ao mesmo tempo que, cara, tem coisas muito graves acontecendo. Tem gigantes, tem seres mitológicos, tem ida ao inferno. Amigo, então, e o Eurículo lá, pelo amor de Deus, vai morrer mais gente, você é doido. É E o isso. homem, E né? ele falando, galera, vocês vão Impassível. morrer, viu? Deixa eu contar pra vocês. O pessoal, Vocês vão o divino me contou. Vocês E vão veio morrer por real. meio da minha espiritualidade. Exato. Eu fiquei incomodado. E depois que eu acabei o filme, eu desincomodei de não aparecer Zeus, Poseidon. Mas eu gosto da forma que eles foram retratados no filme, que a gente vai falar nos spoilers. O que também deixa meio em questão a Athena ali, que é só a Zendaya mesmo. Porque não tem muito de Athena, né? Não tem a deusa da sabedoria que chega e mete bronca. Porque é uma história sobre o homem. E aí é um paradoxo mesmo, porque é uma história sobre. E vamos lá, eu defendo que isso tem que acontecer, tá? Mas é uma história sobre o homem do século XXI e os impasses que o homem do século XXI tem em uma história clássica. Vai ter um desencaixe. Mas é um desafio que é importante se topar, porque você contar os clássicos ao longo do tempo também faz parte de você repaginar os clássicos. Porque se você ficar contando a mesma história, se você ficar contando história clássica com sotaque britânico, o que o pessoal da extrema-direita reclamando é que não tinha sotaque britânico, na verdade. É sobre isso, assim, porque sotaque britânico pra eles é o sotaque clássico. Então, se você topa, eu acho que o que o Nolan pensou já que eu já vou dar uma atualizada, vamos atualizar tudo. E vamos fazer o drama do homem moderno que as pessoas consigam se identificar. Porque como eu falei no começo do episódio, essa história pegava porque as pessoas se identificavam com ela. Então as pessoas vão continuar se identificando. Isso vai exigir algumas modificações. Não se resolve porque é isso. Tem gigantes e tem seres poderosos com flores mágicas acontecendo o tempo inteiro. Mas vale a pena olhar pra esse drama, pra esse viés de que, além de ser um cara abençoado pelos deuses, o que é a potência desse cara e o que a potência desse cara custa, assim. Acho que é um drama muito, muito legal, assim. Esse efeito funciona, mas como uma pessoa que, enfim, fez letras, e aí é uma frustração minha, pau no meu cu, mas eu fiquei numa apreensão, assim, de, será que as pessoas vão pegar exatamente o que é Circe? Será que as pessoas vão pegar exatamente o que é Calypso? E eu vou falar disso nos spoilers de novo. Concordo muito. Calypso, que é a Charlize Theron de saída de praia, só. Perfeito, é isso. Então eu fiquei meio nessa ideia de, tipo, será que não tinha que se propor também um pouquinho mais, apresentar essas histórias que são maravilhosas? Ou será que vai despertar curiosidade nas pessoas e elas vão atrás e tal? Isso foi uma coisa que eu tipo, se eu não soubesse nada da Odisseia, e eu sei muito pouco, porque quanto mais você estuda, menos você sabe, que eu depreenderia do filme, assim, sabe? Acho que é um exercício interessante. Mas na minha sala, o pessoal lá de casa, na minha sala do cinema, todo mundo vibrando, assim, apreensivo. E eu nem vi no IMAX também. Então, tipo, não vi porque eu não consegui vaga, tá? Porque tá um furdunço. Gente, tem essa história, tá? Não sei como é que foi pro Merigo. Você até pôs no grupo, acho que eu não vi. Foi a primeira vez na minha vida que eu comprei um ingresso em pré-venda. Ver o filme como o Nolan gostaria, que é o meme, né? Só tem 41 salas no mundo de cinema que tem esse IMAX 70mm, polegadas, sei lá, qual é o tamanho. E no Brasil não tem nenhum, né? Nós temos IMAX aqui, mas nenhum desse tamanho. No Brasil a gente tem, acho que 4 salas, 5 salas IMAX, né? Então, para a maioria da população, é impossível assistir nesses grandes formatos aí que eles... E aí, as poucas salas que tem, obviamente, as pessoas fizeram uma correria pra ir. Eu fui porque eu peguei uma sessão 10h30 da manhã. Então... Caramba! Horário de vagabundo, né? Horário de herdeiro. E aí eu consegui. Mas à tarde, esse fim de semana, esquece. Não tinha... Já vai daí então, Merigo. Conta Já pra vou gente daí? o que você achou. Bom, primeiro acho que tem o lance de... A Bia falou muito bem lá no nosso preâmbulo, né? Que acho que você tem aqui nesse filme uma escala de ver um diretor que está operando com recursos e com artistas, né, que poucos cineastas vivos conseguiriam reunir. Eu vi o documentário do Scorsese faz pouco tempo, e eu ficava chocado como ele tinha dificuldade de fazer filmes, sendo que ele empilhava, às vezes, um sucesso atrás do outro. Assim, tudo bem, às vezes tinha um que não era, mas ele contava a dificuldade de vender um filme. E talvez nem essas grandes lendas do cinema conseguiriam fazer
um filme desse tamanho como ele conseguiu. Então, acho que isso por si só já é um chamado, né, a ir ao cinema e tentar ver isso na maior tela que for possível, assim. Então, acho que isso tá lá, né, a escala, a ambição, o esforço que ele tentou fazer, acho que a gente consegue enxergar isso. E ele faz no filme aquilo que o Nolan faz em todos os filmes que ele pega, né? Assim, ele fez isso com Batman, né? Que talvez... O que tem mais de ridículo de um homem vestido de morcego, né? Fazendo justiça com as próprias mãos nas ruas de Gotham City. Ele pegou esse personagem, que a gente conhecia de uma maneira, algumas vezes, bastante colorida, e tirou, né... toda a cor e transformou isso numa experiência brutal, física e emocional que faz a gente sair cansado dos cinemas. E ele fez isso novamente, como ele já fez com outras histórias, ele fez isso com Odisseia, né? Você tira o Odisseu na história original, é um cara mais safo, digamos assim, né? Ele é um baita guerreador, esse é o lance dele. Isso, mas ele é um mentiroso, ele tem humor, né? Tem as criaturas, como a Bia falou, né? Os mitos. O Nolan tira tudo isso e vai colocar pedra, armadura, areia na sua cara. Isso, tempestade. Vai ser uma experiência realmente extenuante, né? Então, ele vai fazer isso, e isso tem um preço, né? Ao mesmo tempo que ele coloca essa história bastante grudada no chão, né, uma história desse tamanho, com criaturas mitológicas, mas parece que ela é real, isso também tira um pouco do calor humano, que é uma das grandes críticas que o Nolan tem na carreira, né, de conseguir fazer essas grandes histórias, esses grandes épicos, mas ter pouco sentimento, né? Eu acho que é uma coisa que acontece aqui novamente. Então, assim, para mim o consenso que eu colocaria meu, né? Não com vocês, porque vocês já discordaram. O consenso de você comigo mesmo. Você olhando no espelho? Que ele tem, assim, a realização técnica é monumental, né? É um grande filme de aventura, a jornada do herói, né? Primordial, que você vai ter toda essa força sensorial que ele sempre traz, mas talvez não o equivalente dramático que se espera de uma história como essa, né? Então, eu acho que isso tá lá. Vocês criticaram algumas coisas que talvez entra muito naquela discussão... o filme que existe? De como adaptar uma história, né? Sim. É óbvio, cada um que vai adaptar pode fazer de um jeito, né? Vai ter uma visão. Então ele precisou mudar partes importantes dessa história para fazer isso caber na tela e na visão que ele tinha. Então ele corta personagens, ele mistura personagens, ele muda decisões. E na minha visão, né, considerando quem tá fazendo, que é o Nolan, e o que ele quis trazer pra tela, cara, eu acho que praticamente todas as decisões que ele toma são decisões acertadas, assim, porque ele vai trazer uma história em que vai humanizar mais isso, né, humanizar os deuses. A gente nem vê esses deuses, né, então é uma decisão. Ele traz no personagem do Odisseu uma atualização que pra mim tem um valor, porque atualiza, né, ao mesmo tempo que deixa de fora... Cara, Odisseu e a turminha dele passaram por vários lugares barbarizando o mundo, né? Tacando fogo, estuprando, matando. Você não tinha como fazer... Ele não tinha como fazer a gente se importar com esse personagem se ele não mudasse isso, né? Então... Será que não dava pra ter feito de outro jeito? Cara, você vai ver o Odisseu matando criancinha, estuprando gente, você vai conseguir ter uma conexão. Não precisa, eu acho que existe um meio termo entre estuprar gente. Aliás, gostaria de pôr um adendo. Obrigada, Christopher Nolan, por fazer alusão à violência sexual sem mostrar em tela uma pessoa sendo violentada. Perfeito. Apesar de tudo, aprendam, tá? Dá pra fazer. Isso. E assim, trazer uma moralização pra essa guerra, que, cara, você vai... Por que você vai adaptar essa história milenar, que já foi adaptada outras tantas vezes, que o mundo conhece, do jeito que tá lá, e não atualizar para contextualizar com o que a gente tá vivendo hoje, e que eu acho que ele consegue muito fazer isso, né? Porque
ele vai usar Troia, depois nos spoilers a gente fala mais, né? Como origem de uma crise civilizacional. Não é só a guerra pela guerra, como a gente vê acontecer na Odisseia normalmente. Então, cara, para mim traz um peso e uma profundidade que eu acho muito valiosa para esse filme e que me ajuda, inclusive, quando eu tô lá, tá, Nolan, você tá fazendo de novo essa coisa nessa escala, nessa brutalidade, mas eu não tô conseguindo botar o meu coração pra jogo, assim, né? Eu não tô conseguindo sentir isso. E eu acho que ele faz umas mudanças que no final do filme me fazem pela primeira vez sentir que o Nolan instalou ali o aplicativo de sentimento que talvez não estivesse, né, nos filmes anteriores. E assim, o lance do que ele faz em tudo, que é trazer... isso, né? Ele é tão técnico que não é que ele ganhou um coração, ele instalou ele instalou o app que dá do- pra você ter aqui, hein, Nolan? Fazer as pessoas sentirem alguma coisa, talvez derrubar uma lagriminha. Então, acho que ele conseguiu fazer uma atualização nesse sentido. Uma coisa que ele sempre fez, que eu falei, né? Ter essa materialidade no blockbuster, e ele faz aqui de novo. E talvez isso explique bastante por que você não tenha grandes deuses, né? Grandes cenas, porque ele usa locações reais, né? Cenários físicos, o próprio... foi pra Islândia, tá? Gravar Isso. a cena de Hades. Foi pra Exatamente. Mesmo quando ele usa CGI, isso tá integrado com coisas que ele tá fazendo. Então, você sente o peso, né? As cordas que os caras estão puxando, os remos, as embarcações. Acho que tudo isso, essa lama, essa sujeira... Cara, ele faz você sentir isso. Então, é um filme que poderia... Ele trabalha com essa fantasia pregada no chão, que poderia, obviamente, ir pra outro caminho. Tem o bichão lá que aparece... De várias cabeças lá, né? Cara, que ele não faz... aparece, né? Na verdade. Isso, exatamente, que mal aparece. Sim. E o pouco que aparece é meio até... É bem cinza, né? Parece o Devoradores de Estrelas. Parece o bicho lá. Isso, uma pedra. Então, ele traz esse realismo pro negócio e dá um peso pra algo que seria super fantasioso, assim, né? Então, o próprio Ciclope, como eu falei, tem isso. Ele poderia ser um personagem... mais bobalhão, inclusive porque a cena, né, que existe no livro do Odisseu com o Ciclope, ela tem uma das grandes piadinhas, né, que é um trocadilho. Ele tirou disso no filme, porque viu que não cabia aquele tipo de humor, né, que é o lance de falar ninguém, né, que é fala, quem que você... qual que é o seu nome, né, ele fala ninguém. Nobody, né, fala ninguém. Aí quando chegam lá pra perguntar quem que furou seu olho, o Odisseu, ele fala ninguém. Então não culpam o Odisseu por isso. Cara, é uma piadinha, né? Um trocadilho, piadinha de tiozão praticamente, que não caberia aqui nessa estrutura que ele tá fazendo. Então você vê que a humanidade sempre foi a humanidade. Isso. Piadinha de tiozão de mais de 3.000 anos. Exatamente. Então, você tem... E aí, o próprio Cavalo de Troia, esse negócio de ser enterrado na areia, achei, cara, aquela cena é incrível. É bonito, né? É bonito pra caralho. E o cavalo em si é muito... O cavalo, bonito. né? Então, e ele consegue fazer... Uma coisa que eu achei muito legal dele trazer o Cavalo de Troia... numa sequência de horror de guerra, né? Do que aquilo desencadeou depois, assim. Então, você ter um cavalo... né, que ao mesmo tempo você pode considerar uma maravilha da engenharia, é uma grande mentira, né, como a gente usa até hoje, e uma sentença de morte, né? Então, cara, é o objeto do Nolan perfeito para ele trabalhar nesse filme. Tem a sequência da Circe, né, que, cara, acho para mim um dos grandes momentos do filme. Sim, né? Eu acho que é o preferido, tanto em... significado, que eu acho que é quando tem mais emoção. Porque aí eu vou poder falar nos spoilers com você, essa coisa do, tinha que atenuar o Ulisses para que a gente pudesse dar a mãozinha para ele. Mas eu acho que ali a gente tem essa bruxa 100% agindo na emoção, fazendo aquilo por tudo que ela já viveu, e aí ali ela cita, né? Engraçado, vocês chegam fazendo o diabo na casa dos outros, construindo... Isso. Por meio de violência e guerra e morte. E aí vocês não são... Aí, enfim, não vou falar, né? Mas vocês apenas
foram transmutados naquilo que vocês já eram. Essa cena é muito boa, e aí Merigo estava falando que tecnicamente tem isso. Nolan não é muito afeito a CGI, usa pontualmente e tal. Essa cena, ela é basicamente resolvida no técnico. Desculpa, técnico não, no prático. Ela tem CGI pra várias coisas, mas tem um monte de joguinho ali, de cortinho de cena, especialmente quando acaba a questão e ela se transforma de volta, que ela é só corte da pessoa passar na frente, cortar aqui, cortar ali. Isso eu achei bem engenhoso. E a própria personagem em si, né, ela é atualizada de um jeito que, assim, ela é inteligente, né, tá cansada daqueles caras violentos, como você falou, que na história original... É woke, né? Ela é woke É woke, também, exato. Assim, ela é woke. Você pegar o que ela faz na história original e o que ela faz no filme, cara, isso é muito bem-vindo, né? Você fazer desse jeito. Você falou do Matt Damon, né? Que ele realmente, acho que divide bastante opinião, mas eu acho que é o que o Nolan queria, né? Assim, você trazer um cara que é mais cansado, né? Assim, uma aparência mais comum, né? Você não tem o Matt Damon tem uma aparência comum pra você? Tem um pouco, né? Agora que ele tá com essa barba aí, parece, tá mais comumzinho, assim. Então, o Nolan tira dele, né? Essa malícia que a gente... e o humor do Odisseu, e traz esse cara que tá tentando sustentar um peso, não só físico, mas como o Iago falou, psicológico, né? Depois a gente fala, enfim, mas nos spoilers. O Robert Pattinson, cara, aproveitando muito o direito de ser detestável, como esse cara consegue fazer personagens que são manipuladores e odiosos, né? Ele deve ter se divertido. Eu acho que ele se divertiu. Eu tenho a impressão que o Tom Holland se divertiu também fazendo. Exatamente. Tem umas pessoas que a gente sente que aproveitaram mais a oportunidade de brincar de Odisseia, né? Sim. Você falou de cachorro, mas o personagem do John Leguizamo, que é o Eu Meu, cara, ele que dá o filme a emoção mais simples, né? Mais gostosinha, mais próxima, né? Da gente torcer por ele, assim. Então, acho que é o personagem mais comovente ali, apesar dele fazer o que ele faz com o cachorro. Cara, eu também, eu agarrei minhas pérolas, entendeu? Sabe? Falei, pra quê, né? Pra quê? Isso, rapaz. Isso. Não, e, gente, 6 minutos de filme isso acontece. Isso. Chocante. Outra coisa, o wokeismo. Anne Hathaway trazendo uma Penélope. Que assim, o Nolan sempre foi... muito diferente. Né? Isso, o Nolan sempre foi... Bolsonaro, basicamente. O Nolan... Pois pronto, acabou com... Agora você tá me fazendo rever... Acabou até semana que vem, obrigada. A personagem. Porque o Nolan sempre foi criticado com justiça por... né, personagens femininas, ele basicamente não sabe fazer, né? Devia aproveitar que ele não conhece nenhuma mulher. Isso, devia aproveitar que a esposa dele é produtora dele e banca os filmes junto com ele pra, me ajuda aqui, né? Já que eu não sei fazer. Ele faz o filme sozinho no quartinho dele. Isso. Ele não quer Domingo à noite. Pois ela continua sendo a esposa fiel esperando o marido, mas ao mesmo tempo ela também tem ali uma intensidade e um jeito de... Ela tem uma fala, que inclusive a Nina, eu fui assistir com as crianças, né? A Nina saiu, a coisa que eu mais gostei foi quando ela falou tal coisa, que vocês devem imaginar, né? Que ela dá ali uma lacrada. Né? Isso. Lacra. O lacre veio de foguete. Lacre isso aí. Lucra. Ela lacra. Então, todas essas mudanças, cara, eu acho que são, pra mim, muito bem-vindas, assim. A questão do diálogo, né, que as pessoas falaram, eu não queria... Eu já assisti um filme que era a interpretação literal do Shakespeare. Cara, achei um saco, porque, talvez lendo seria uma outra coisa, mas vendo isso na tela, eu não gostei. Então, isso não é uma coisa que me incomoda, assim, acho que... Você falou da Zendaya, né? Eu tava nessa mesma toada, e ela veio aqui só pra olhar pro horizonte. Mas acho que o final dela, uma cena final lá, justifica. É bem interessante, né? mas Zendaya tá lá, você não vai escrever mais pra ela, não? Pois é. Não, que você nem Zendaya, é Atena, né? Tipo, é isso, Atena, é verdade. A própria Atena, aquela grande figura e tal. Exatamente. Mas tudo bem, faz sentido com o que o Merigo falou, né? Tipo, tem uma coisa de reduzir um pouquinho o papel dos deuses. Falar, será que eram os deuses astronautas? E promover os humanos, a angústia humana, assim. Beleza, topo.
Mas fiquei triste. E assim, pra ir pros spoilers... Vamos, tô doida pra ir. O meu resumo é esse, assim, cara, quem que vai fazer um blockbuster autoral, né, nessa escala? Quase não tem ninguém pra fazer isso, e o cara fez, entende? Assim, você pode até não gostar das mudanças, eu não tenho apego nenhum a Odisseia e tal, aos personagens, aos mitos gregos, você pode fazer o que você quiser, tanta gente já brincou com isso, né? É uma coisa assim, vá assistir na maior tela que você puder, obviamente, porque acho que é um cinema evento de espetáculo, e impossível você sair da sessão, sei lá, pode não gostando tanto, mas vai ser impactado por aquilo de alguma maneira, né? Isso é uma coisa, você vai sair com conversa, seja de um jeito ou seja de outro. Perfeito. Você vai sair e tentando lembrar. Ai, como é que era o nome desse bicho mesmo? Ai, como era não sei o quê? E cai no que o Iago falou. Cara, gostei, putz, quero saber mais sobre esse personagem aqui. Isso. Agora vou ler, vou não sei o quê, vou procurar outras adaptações, enfim. Pra mim, Nolan sendo Nolan, o que pra mim, como vocês sabem, é sempre bom. Vamos pros spoilers? Vamos! Spoilers de 3.000 anos atrás! Say my name. Tyler Durden. Tyler Durden, fucking freak. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. We're not dead! We're not dead! Hold the doors! We have to go back! They called me Mr. Plans. Is she aware her daughter is still alive? Gente, deixa eu te volta contar. pra casa. Isso. Merigo, existe algo entre mostrar o Ulisses fazendo coisas horríveis e mostrar ele apático. As coisas acontecem e ele é frio demais. Eu ia gostar muito mais, filme que existe versus filme que está na tela. Mas eu ia comprar muito mais a virada e ir fazendo junto com ele se eu visse um Odisseu embebido na própria habilidade de fazer o que ele sabe fazer e embebido na vontade de ganhar pra conseguir, passar essa fase pra poder finalmente chegar lá e dar um abraço na minha mulher, um beijo no meu filho, né? Que é isso que importa. Não, mesmo porque o Odisseu não deixa de ser um líder carismático, assim. As pessoas querem seguir ele, querem seguir o que ele faz. Porque ele é um puta cara foda, inteligente, que fala. E ele não parece isso, né? Não parece um cara um brodinho que tem escolhas horríveis. Assim. Eu também me questionei isso. Por que essas pessoas seguem tanto ele? Pra mim não fica tão claro. A virada moral que aí é isso. Essa cena é muito interessante. Quando ele passa a olhar o que aconteceu do Cavalo de Troia de uma forma de catástrofe, né? De culpa, né? No fim, ele se sentia culpado pelo que fez. Pelo amor de Deus, o que foi que Look what I've done. Ele, tal qual o Nolan, meu Deus, pra que eu fui inventar, né? Sim. Eu teria acreditado muito mais porque isso acontece na vida. E essa é uma história, como o Iago bem colocou, sobre todos nós e a vida e o mundo. Uma coisa que a gente faz crendo que tá fazendo certo e até meio entorpecido por o quão bem você consegue fazer ou o quão bem você consegue se safar com isso, né? Fazer a parada e saber saltar, falar que teu nome é ninguém pro Ciclope falar. Que é o ponto onde deixa de ser uma piadinha de tiozão e vira, de fato, uma prova da esperteza do Odisseu. Isso, mas você é que olhar pra isso... Mas só pra terminar. Você, com o passar do tempo, da sua experiência, do que tá acontecendo, passar a olhar pra isso não como triunfo, mas como culpa. Existir esse Ulisses mais assim, pra depois existir o outro. Como só existiu ele, papel sulfite em branco e depois culpado, eu não comprei, virada, entendeu? Sim, não comprei. Sim. Uhum. Eu fui pego de surpresa, assim, porque eu não esperava esse plot twist dele virar um cara complicado, consumido pela culpa, né? Um homem em busca de redenção, porque é uma coisa que a história não tinha isso, né? O Odisseu, ele cometia as atrocidades que ele cometia e nunca teve um arco de arrependimento. Então, eu fui pego de surpresa por isso. Você também agarrou suas pérolas? E falei, caramba, que legal, né? Acho que fala muito, enfim, com o tempo que a gente vive hoje. Inclusive, tem uma conexão muito direta com Oppenheimer, né? Porque tinha isso. Porque tinha um negócio lá do lance do triunfo militar, que você criar a bomba atômica, mas ao mesmo tempo, cara, eu criei a bomba atômica, meu Deus, né? E aqui é isso, né? De novo, você tem um triunfo militar, mas ele abriu aí a caixa de Pandora. Isso. E aí, Perfeito. vou te Obrigado. falar que você tá falando e eu consigo até fazer uma conexão com o IA, que é a ideia de
você fazer o desenvolvimento a todo custo. Por quê? Porque a gente precisa se desenvolver, porque a gente vai se superar, porque cada dia mais, porque cada vez mais, porque todo dia um passo a mais. Você é contra o desenvolvimento? Então, se você não sei o quê, sendo que existem consequências e repercussões. Eu não tô nem falando do clássico, que é roubar a arte das pessoas com IA generativa ou os data centers, apesar de ser uma parte importante, mas também o dano social pesado, assim, né? Que vai se causando em nome de fazer o melhor que a gente consegue sempre para ganhar uma corrida que eu não entendi quem criou, mas excelente. Isso. Você queria trazer um outro ponto, desculpa, que eu tava... A cena das sereias, né? Cara, que sereia? Que eu achei não vi sereia. Que eu achei muito legal, tipo, a gente não saber, né, o que música, né? O que elas estão falando. E esse lance do Odisseu ter medo de talvez admitir que será que ele quer mesmo voltar pra casa, né? Então, cara, isso eu achei muito foda, cara. Pra mim adiciona complexidade. Eu não entendo. E conversa com o final, né? Isso. Que é ir embora, tipo... Exato. Beleza. A defesa apaixonada pelo poema original de Odisseu, que ninguém tá lendo, sendo que, pra mim, isso aqui é bem mais complexo do que a gente tem nas histórias. É óbvio, gente, tem muito mais que ele tirou, né? Os mitos, os deuses, as criaturas e tal. Isso tudo é maravilhoso, mágico, né? Estimula a nossa imaginação há milênios. Até corroborando isso aí, a maior parte do poema não é os monstros maravilhosos, é o Odisseu em casa testando como mendigo as pessoas pra ver quem gosta dele e quem não gosta. É isso. Exato. Exato, a coisa mais básica, né? Pô, cara, a né, assim, de novo, tudo que o Nolan fez em relação a personagens femininas não é grande coisa, né, então ele tá saindo de uma barra bem baixa, mas eu acho que ele descobriu que mulheres existem, a esposa dele cansou e falou, cara... Nível 1. Isso, cara, a Cersei na história, ela é uma amante, né, é assim que ela dorme com os soldados lá, durante um ano, né? E no filme não, né? Tipo, ela transforma eles naquela cena em porcos que, meu Deus, cara, aquilo ali Aquilo é maravilhoso. Fala disso. Maravilhoso. Tecnicamente super bem feito. A ideia grotesca. E é isso que eu queria... Tô falando muito sobre isso, né? Mas é que eu realmente saí deficitária dessa história, que é... eu queria muito maravilhamento bom e ruim. Sabe? Eu queria ficar espantada com umas coisas. Caríbides é aquele bicho que é o redemoinho, né? Do mar. A gente nem fala que aquilo é um bicho, sabe? E eu sinto que a parte do medo de você passar por aquilo, pra além de ser um redemoinho no mar, é que tem um negócio ali embaixo, cheio de dente, que vai vir te pegar. Tem essa parte do medo de que as coisas te aconteçam, que você não sabe explicar. E tal. Essa transformação em porco que ela mete a mão até o cotovelo dentro pra fazer. Esse é o tipo de sensação que eu queria ter também nas outras coisas, porque olha como esse cara é o bicho. Ele consegue vencer e fazer com que o exército venha com ele das coisas mais obscuras. No gogó, né? E nublar, como lero, fala. No lero, exato. E essa cena, pra mim, é uma cena que eu queria ter sentido mais desse gostinho em vários outros momentos. Muito boa. Bom texto, bom jogo de câmera. E aí eu amo que os porcos ficam tentando avisar ele de não comer o negócio, batendo na cabeça ali no negócio e se comunicando como podem, fazendo essa ponte aí de que esses homens são assim esse tempo inteiro, né? Muito foda. Agora, tudo bem, não precisa seguir o poema original. Inclusive, é isso, eu sou defensor. Eu comprei essa ideia porque é a história de um pai que trampou muito e não acompanhou o crescimento do filho e abandonou a esposa. Essa é a história do século XXI, tá certo. Eu tô dentro disso. Isso é Brasil. Agora, tem um problema, e eu acho que é um problema mesmo da história, não só de não ser fiel ao poema, mas com Calypso.
que fica uma coisa muito estranha, porque Calypso tá prendendo o cara e tá mandando ele embora, tá tentando fazer ele recuperar, e fica uma coisa meio Augusto Matraga, assim, que no Augusto Matraga o cara vai lá, se recupera, depois ele vai viajar na dele e tal. Mas não é isso, né? Ela é uma sedutora, ela é uma apaixonada, então ficou uma coisa meio perdida ali. E isso é um problema porque ela é grande, um papel grande no filme, né? E fica meio sem se entender o que é essa coisa do você não estava pronto, agora você ficou pronto, porque deu na minha telha que, agora eu decidi que você pode ir embora. Agora você tá com a barba, o tamanho da sua barba é o suficiente. E dava pra ter feito um baita arco, porque Calypso, ela libera o Odisseu, porque os deuses vão lá carcar nela. Zeus vai lá, Atena vai lá, e o pessoal cata ela de pau, assim. Sim. E ela podia ter ido, por mais que os deuses não apareçam, podia ter ido nesse lugar da angústia. Que é de, cara, eu não posso mais prender esse cara aqui, mas eu não quero liberar ele, mas eu preciso liberar. Teria sido legal se ela fosse mais perturbadinha, assim, né? Eu sempre quero que as pessoas sejam perturbadas. Mas porque senão fica a Charlize Theron usando uma saída de praia. Que foi o que aconteceu. Mas o que ficou bom foi que deu pra fazer os planos sem ser cronológicos, né? Essas histórias foram acontecendo. Que é muito legal, porque é importante. Eu defendo muito nesse filme a sensação de ficar perdido um pouco. Se você começou a ver e sentir um pouco perdido, continua, porque é isso. É meio naufrágio. Odisseia é isso, né? Você tá desviando ali. Então o filme tem esse ritmo, eu acho isso muito legal, assim. E uma coisa que eu acho que eu sempre gosto muito, e eu achei que apareceu muito pouco nesse filme, e tudo bem, não precisava ter mais tempo de tela, é a questão política da Penélope e do filho do Odisseu, que me foge o nome sempre, pois são nomes gregos. É o Debidon, peraí. Isso, TBT. Telêmaco, né? Telêmaco, isso. Tanto que o começo do livro é a telemaquia. De que tem uma questão de que não é só, eu amo meu marido, eu amo meu pai de uma forma abnegada e eu preciso muito dele de volta porque ele é o amor da minha vida. Não, cara, eu preciso dele de volta por causa do trono também. Isso aqui também é importante. A decisão do que vai acontecer no futuro do reino também é importante e tal. Eu acho isso muito legal porque o poder também não pode estar fora da mesa, né? Eu acho que a Grécia tinha uma coisa muito abnegada, muito de, os predestinados. E quando você fala de um drama psicológico, não dá pra ser um predestinado, né? Então, eu tava muito nessa questão de, cara, como é que vai resolver isso? E foi uma surpresa boa. Ver que eles estão preocupados não só com a volta do Odisseu, mas com a integridade do reino como um todo, assim. Eu achei que foi um baita acerto. Queria dar um momento aqui. Você sabia que existe uma cidade chamada Telêmaco Borba, no estado do Paraná, localizada na região dos Campos Gerais, a cerca de 235 quilômetros de Curitiba? Olha só. Um beijo aí pra Telêmaco Borba. Tá bom. Eu não falei em nenhum momento no parte sem spoilers. Cara, eu queria elogiar a trilha sonora do filme e a barulheira. Porque é bom. Ver no IMAX é exaustivo? Porque o negócio é cansativo. Inclusive, eu ficava pesadelo sensorial um pouco, né? Porque eu fiquei pensando assim, como que você vai dar conta disso? Poderia ser uma série, mas o Nolan não faz série. Poderia ser um filme em 2, 3 partes, né? Como virou moda, né? Você fazer 3 filmes de 3 horas de duração? Tipo, poderia, mas eu não sei se eu queria, porque é uma experiência exaustiva. Então, que bom que ela tem 3 horas e ela conta tudo que tem que contar ali, porque além de toda essa coisa, né, fogo, areia, madeira, metal, tempestade na sua cara, a trilha sonora é insistente e naquela mistura de coisas antigas com coisas novas, né? Sim. Tipo, tem como que eu posso dizer, né? Eu não entendo nada de música, mas sei que aqueles sons que estavam ali não fazem parte da música época, da época, exatamente. Então eu fiquei, cara, fascinado com a agressividade e o bagulho rítmico, né? Porque ele vai várias vezes, né? Dando aquela... E vai aumentando, né? E até... A cena final, inclusive, que é a luta final do Ulisses com todos os caras ali, eu senti que ela era meio longa. Mas aí, por conta desse ritmo que você tá falando, eu senti que... Na hora que começou a rodar, eu falei, ai meu Deus, você vai ficar um tempo, vai virar John Wick essa porra. Que é o que virou, né? Ele virou, Odisseu virou John Wick. De fato, né? Aí, quando ele começa a ficar cada vez mais pegado, vai fazendo tá. E vai aumentando, Beleza, legal, entendi. Vocês acabaram de descobrir o efeito do pé métrico. É pra isso que ele serve. Pra meu Deus, ritmo. Literatura ao vivo! Eu adorei quando ele fica batendo ali, porque é isso, você vai contando dessa maneira. Assim. Porra, você caralho! Não, foda. Nossa, eu tô toda arrepiada. Eu tô ouvindo a trilha direto desde que
eu vi o filme e me odeio, né? Porque ela te deixa ansioso. Mas... Sei que você tá fazendo isso, mas... Fotografia, o É que você. você achou, Merigo? Cara, é bastante cinza, né? Escuro, mundo Nolan, assim. Mas pro que ele colocou, pra intenção dele, né? De botar isso pé no chão, mais realista, né? Do que uma aventura mitológica colorida, eu acho que combina e acho que ele tem várias cenas, né, na praia, né, como você falou, Charlize Theron de saída de praia. Uma coisa que muita gente criticou quando saiu o trailer, e que eu também fiquei com o pé atrás, que é o lance dos figurinos, né? Porque ele é meio de uma simplicidade, assim, né? A própria armadura lá do Agamenon, né? Muita gente falou, pô, imprimiu na impressora 3D. Agamamou. É isso. Love, 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 Jojo. Eu pensava Mas, cara, nisso todas eu as acho que vezes. funcionou muito, até porque a gente nem vê a cara dele, né? Que é o Ben Safdie. Ele é só o cara grandão, né? E acho que funcionou isso de ter umas roupinhas mais, né? Você encontra talvez na Zara ali e não... Cara, é que é isso. Seria muito legal. Aí a gente chega no ponto de quando é bom não tem melhor. Não teria feito tanta diferença se a gente tivesse outros pontos mais fortes. Mas também, se tudo fosse bom, ter um figurino magnífico também seria só mais um ponto. Sei lá. Eu acho que... poxa, de todas as coisas que eu gostaria de consertar, entre aspas, nesse filme, essa não é uma prioridade. Também, exatamente, não é. Tem uma coisa que você falou, que você me perguntou, né? Como que a gente vai gostar, né, do Odisseu? Porque, assim, uma coisa que no filme desaparece é sexo, né? Não tem, a gente sabe que os deuses gregos passavam o tempo todo... O Christopher Nolan é Gen Z, amigo. Ele quer pular cenas de sexo. Aqui você tem um Odisseu casto, né? Então, na história, né? Cara, o Odisseu é adúltero, né? Ele fica pagando de marido fiel aí, mas ele passou o rodo, né? Enquanto ele tentava voltar pra casa. Então, esse é o tipo de... Não tô morto, né? Tô perdido, mas não tô morto. E sabe o que isso me faz? Cara, a cena final da lutinha, que a gente sabe, né? Precisa ter a grande redenção, a grande luta. E aí é onde eu trago o ponto que eu citei lá no começo, que eu senti o Nolan, talvez, de todos os filmes que ele já fez, o que mais emocionalmente me tocou, assim, porque tudo que ele vai plantando no caminho, né? A estatuinha lá que a Penélope dá pra ele, o bagulho dele ser o único que consegue coisar o arco e dele fazer um barulho com o negócio pra avisar. Super telegrafado, que é claro que quando ele conseguisse, ele ia fazer o blum. Puta, e ela ia virar. Não, mas que isso? Eu não tava esperando de jeito nenhum. Sério? Na hora que isso acontece, eu perdi o fôlego de um jeito que eu falei, caralho, vou morrer. Porque, assim, sobe um negócio, eu falei, caralho, ele foi, né? Tudo bem, isso tá tudo, vai bem plano. A gente já viu milhares de filmes, a gente sabe, né? Os bons cineastas nunca botam coisas à toa. Né? Eles vão plantando coisinhas lá que em algum momento isso vai ter a recompensa no final. Então, assim, eu sabia, tudo bem, ele vai entrar, ele vai ser o único que vai conseguir fazer, isso tá claro que que vai ser. Aí todo mundo vai ver, caralho, o mendigo conseguiu fazer, ele vai matar todo mundo, vai ser a grande coisa. Mas o bagulho dele fazer o barulho e o jeito que ele filma, que é um segundo antes dele fazer isso, a Penélope vira as costas, ela tá indo embora, e aí na hora que ele toca, ela vira. Tudo bem, como a caça, né, que ele fez na cena anterior, tudo bem que é a mesma analogia, mas, cara, achei lindo isso, porque, e aí que ela, puta, foda demais, meu, essa hora eu falei, porra, Nolan, aí você conseguiu trazer alguma emoção, né, no meio de toda essa angústia que você criou o tempo inteiro, e também gosto muito de que, cara, você tem um personagem que saiu, né, o Odisseu renunciando ao poder, entregando o futuro para a nova geração, né? No poema, você tinha um cara que saiu para recuperar patrimônio. E no filme, o cara saiu para recuperar a alma. Cara, isso é lindo demais, velho. É bonito. Melhor atualização que alguém poderia fazer. Dá o Oscar pro Nolan. Pronto. Mas eu juro, ele sempre dobra as coisas. De uma forma... A gente tá acompanhando, assim. Aí ele vai pro lugar que a gente fala, peraí. Não sei. Mas aí, ó, eu tinha sacado justamente porque ela tinha virado. Não sei.
Na hora que ela, Na hora que ela virou vai e ele pegou embora, o você já negócio, sacou que ia ser eu esse lance, saquei né? que ela ia virar por causa desse negócio. É isso. Não, é que pra mim E foi tão aí, rápido que eu não consegui outra ter coisa que eu essa- achei mais óbvia foi também quando corta a cabeça da Atena, que cai a cabeça da estátua. Tua, você Que é sacar isso, que é que muito é. legal. Aham. né? Ficou Cena legal, chorando. mas é tipo, Tipo, se ela até- fosse foda durante o filme inteiro, eu ia ficar muito entregue nela chorando. Agora, como ela só ficou parada e chorou, eu falei, beleza. Quero que você fale Triste. disso aí, que você não gostou, né, da Zendaya. Que eu também tava no mesmo tom aí, mas aí na cena final, eu acho que a Zendaya foi fazer o que ela foi chamada Não, pra é fazer, isso. que era A aquela Zendaya cena. achou. O que o meu problema com o personagem. Eu achei que o personagem não teve espaço pra se colocar, assim. Não teve Atena ali. E aí, Sim. de novo, não é uma questão de, precisa seguir o poema e tal. não. É só falando que, cara, é uma puta personagem incrível da história da humanidade e tal. E do jeito que ela intercede nas questões, é muito particular, assim. Então tinha que ter esse cheiro dessa deusa da sabedoria e tal, da estratégia de guerra. Eu achei que isso só sumiu, assim. Mas aquele final, onde corta a cabeça e ela chora e tal, aquilo ali é uma cena. Em alguns lugares eu li, né, que é um filme impressionista. Aquilo ali é uma cena impressionista. Podia Sim. botar a ópera de fundo ali e lindo, assim. Sim. Que é, de novo, efeito. Efeito melhor que o roteiro nesse filme o tempo inteiro. Causa o efeito na hora que quer ser causado ali. Por mais que, sei lá, os diálogos anteriores não tenham sido uma construção tão incrível pra isso, assim. Realmente, tem... Talvez essas conversas, os diálogos não deem tanta profundidade, né? Mas essas atualizações é que eu acho que... Por exemplo, tem o lance que eles falam no filme da lei de Zeus, né? Uhum. Que na Grécia, né, era uma obrigação religiosa, assim, de você... não é porque as pessoas tinham uma bondade universal em relação aos outros, é porque você tinha um jeito de criar uma rede de proteção, de comércio, né, de aliança entre as famílias, que você tinha a obrigação de alimentar e proteger quem vinha de fora, né? Então, obviamente, os visitantes não tinham direito de abusar dessa recepção, mas é o que os anfitriões deveriam fazer e justamente o que está acontecendo lá em Ítaca, né? No filme, ele pega essa lei de Zeus e traz para um lado mais humano, que é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, né? E, cara, isso tá muito conectado com a nossa realidade de refugiado, de estrangeiro, né? De fronteira, xenofobia que a gente tá vendo aí a torto à direito. Então, o que você tinha na história, né? Da Grécia como um negócio aristocrático e pragmático, né? Você tem uma ética humanista. Então, é uma coisa mais simples do que era e muito mais adequada à mensagem que ele quer trazer, mais contemporânea. Então, cara, essas mudanças de ética, eu acho que são muito bonitas para essa história. E, cara, eu jamais queria ver o Odisseu terminando a história, matando todo mundo, e vou sair pra pilhar, roubar, estuprar, e vou reconstruir meu patrimônio. Não, ele ser esse cara quebrado, né, que é o Matt Damon triste, né, como tá o filme inteiro, eu entendo, eu concordo muito com o que você falou, Bia. Eu acho que realmente é uma virada inesperada, né, assim, quando não senti que ele tava com toda aquela culpa, né, enquanto a gente tá vendo o negócio acontecer. Mas, cara, quando isso é revelado, eu acho que é moralmente muito mais coerente, né, com a história que está sendo contada e com o mundo que a gente tá vendo hoje e, enfim, com as histórias que a gente tá afim de consumir, ou pelo menos eu tô afim de consumir atualmente, sabe? Tem uma cena boa que eu queria citar, que é quando ele pega o piroquinho lá da guerra, olha pro Robert Pattinson e fala, você não mandou enfiar isso aqui no teu cu, hein? Toma o seu supositório aí. Pô, é bom demais, velho. Isso. Cara, eu queria destacar muito o Elliot Page. Eu acho que ele fez um homem comum de uma forma muito... Essa sensação de assim... entendi. Então eu sou descartável, né? Pra isso que você tá fazendo. Não importa o que fale. Você não tá honrando, né? Ele ressurge quase irreconhecível ali nas trevas. Que eu fiquei olhando e falei, mas é o Sinon? Ou... Não, era ele tal. Eu achei interessante, tem essa coisa de honrar quem morreu. Sim. Mas, mano, não dá pra sair honrando todo mundo, porque eu tenho que ir lá fazer as coisas. E aí, de novo, isso é um pouco descolado, porque parece que ele não quer fazer, porque gente, não vai dar. Mas aí, na hora de dar uma segunda flechada no Ciclope, engraçado, né?
que aí tem espaço. Aí quer fazer uma coisa pra todo mundo descer a colina. Todo mundo sabe que descer a colina correndo é pra você tropeçar. Dá ruim. Entendeu? Botando todo mundo em perigo. Mas e aí eu também queria falar que o Ciclope, é claro que é cinza, né? Ai, Nolinha. Você é tão você mesmo, né? Mas eu acho que tinha também uma cena perdida ali, que é quando eles descobrem que o Ciclope fala. É mesmo, verdade. Existe uma cena muito legal que poderia ter acontecido. Talvez que pudesse, inclusive, ser um gancho, porque o Ciclope é no começo, né? Sim. Pudesse ser um gancho para as coisas que a gente vai refletir, que ele vai refletir ao longo do tempo, que é isso. Uma criatura bestial, que você não compreende, de Mas, Bia, que precisava você não furar imagina. o olho do bicho? Tava quieto lá com as ovelhas dele. Então, mas aí olha que coisa dissonante, entendeu? Só vai embora. Ele é o cara que faz o negócio de furar o olho do bicho, que fala que tem sentimento, que tem local, que tem... Identidade. Né? Identidade, é isso. E botou Mas, todo mundo ao na mesmo merda, tempo, né? Toda atitude que ele toma eu só não piora, sei né? se E aí é isso. Eu não sei se o Nolan tava... Como foi a odisseia pessoal dele, eu não sei se foi ele que faltou ou se foi o Matt Damon que também faltou e ele falou assim, quer saber? Tá bom, Vambora, vai. faz o que você quiser. Entrega do jeito que tá. Mas eu acho que esse foi um ponto que me prendeu muito. E outra coisa, gente, a Mia Goth só quis participar, né? Ela tá lá, A neta né? da atriz brasileira Maria Gladys. A neta da atriz brasileira Maria Gladys chegou, falou 17 palavras. Saudade Deu da um beijo avó. na boca, Deu o único um beijo na boca. do Robert Pattinson e falou, obrigada, eu retiro meu cachê na saída. É isso. E ficou pra morrer, né? Falou, você pertence aí fora. Isso. Aí ela, não, é minha avó. Maria Gladys nenhuma vai te salvar, minha filha. É graxa. Mas é isso, cara. Eu fico feliz que a questão teria feito de outro jeito. Não mudou a minha visão sobre o Nolan dessa de forma acima do conteúdo. Queria que ele trabalhasse com outros roteiristas. Eu acho que ia ser mó legal. Imagina, ele faz uma collab aí, sai do seu quartinho, Nolan. O mundo é bem grande. E aí fizesse coisas com outros roteiristas pra gente entender que ele poderia aplicar todo esse rigor a histórias que fossem mais substanciosas, tá certo? Substancial? Tá certo. Obrigada. E aí, quem sabe a gente pintava com uma coisa mais interessante, aliando esses talentos. De resto, fico curiosa pra saber o que vai acontecer. Temporada de Oscar, será que vai... tem que ter. vai pintar? Tá, certeza. O homem salvou o cinema. Mentira, essa frase que todo mundo brinca, né? Ele veio, Nolan salvou o cinema. A gente gravou semana passada sobre o Convite, né? Foi. E eu acho como é legal, né? Como é que nem todo mundo enxerga dessa maneira. Mas o Convite pode não ser um filme-evento, né? Como Odisseia, mas também é um filme para você ir ver no cinema, né? E como você consegue ter as duas coisas, um negócio contido, né? Só se passa num apartamento, super emocional, e o outro um grande blockbuster, nananá, e os dois convivendo. E são dois filmes para você ver no cinema, sabe? Assim, não é porque... Vá esse assistir aqui... o Convite em IMAX 70. Isso. Então, acho legal, sabe? As duas coisas serem seguidas da outra, assim. Porque, cara, filme para ver no cinema... Não tô dizendo que são todos, né? Tem muitos, como a gente sabe, que não. Mal no streaming a gente deveria assistir. Inclusive, espera chegar em casa, né? Isso, exato. O trabalho. Mas como dá pra você fazer as duas coisas pra você ver no cinema, né? Então, os dois vão estar no Oscar, hein? Convite e Odisseia. Acho que vai ser uma temporada Olivia Wilde interessante. e Christopher Nolan. Isso. E o Harry Styles foi ver quem? Ele foi assistir ao Convite aqui no Espaço Petrobras de São Paulo. Muito legal. Ai, meu Deus. Como que é? Prestigiando a ex, né? E ele achou que ele ia passar batido, usando 40 moletons. Você acha? Ele tava fazendo de propósito. Quero que me mostrem aqui, ó, tô vindo ver o filme dela. Tá? Iago Vinícius, você reconheceria Harry Styles no Parque Ibirapuera? Não, porque ele é qualquer pessoa do Parque Ibirapuera, né? Ai, muito bem. Vamos dar notinhas ou vocês têm... Não, pra mim tá bom. Começa aí, Bia, já que você começou. Começa a Bia, eu vou dar 3. Cara, que triste, Bia. Vou ter que aumentar a minha nota.
3. Ai, olha que filho da puta. Olha o método dele aí. A metodologia aparecendo Nossa, aí. eu odeio, vou ter eu que aumentar odeio, a eu minha odeio. nota. 3 é mais do que a metade, lembrando. Tá bom. Mas eu acho justo. Eu acho que 3,5 é perto Eu demais acho. de 4 para Não. as coisas que a gente pensou, entendeu? Eu não sei a Então, nota 3. que o Iago vai dar, mas eu já prevejo que não é uma Vai. coisa muito absurda. Vai, mas eu só Carlos queria Merigo, dizer- dá seu só- 5. Só Vai. queria falar isso, assim, porque eu acho que, ok, você não gostar do filme, o filme não ser pra você, né? Enfim, tem gosto pra tudo e simplesmente pode ser um estilo que você não gosta. Mas uma galerinha aí que tá querendo lacrar, né? E Ai. Meu Deus, de atrair, repente o Merigo de extrema-direita. Ai, meu Deus. atrair rage bait, dando tipo 1 estrela, meia estrela. Meu Ai, Deus, a pior patético. coisa Então, que eu já, é isso, pior é coisa que eu já chato. vi, né? Assim, É muito ruim. A internet é um lugar acho muito patético. complicado pro assim. pior, assim. É patético. É que, assim, não é comparável, no sentido de não é comparável o que as pessoas de extrema-direita estão fazendo, Sim. que é sequestro de pauta, Uhum. mais do que essas outras pessoas que não estão a favor dessa narrativa de forma primária, ainda que acabe contribuindo com ela de alguma forma. É tipo falar também que amou 5 estrelas, eu vou cair no braço de quem fala mal do filme. É isso, exato. Dá pra respirar. Isso. Dá pra gente conversar junto, enfim, cada um achando o seu negócio, e ainda que você tenha odiado muito, sem ser essa luta pelo engajamento do mude a minha exato. ideia, eu vou falar assim, o Nolan é um merda assim, É, ou o Nolan é total. Jesus de volta. Pois Mas eu contra- acho que esse é um é um fenômeno- filme, não é contra ou a favor, né? É, Continua Isso, sendo, continua filme não sendo vai uma matar sua experiência família. pessoal. Exato, e aí, amigo, é uma coisa que a gente pode fazer um episódio só sobre Só isso, isso, que é exato. o fenômeno que cada vez mais fica pior, e aí é o Iago que vai ter que resolver no Projeto Bridge, entendeu? Vai. Que é vai. eu não vou falar polarização, Eu sabia. eu pensei em polarização, mas é que não é isso. É uma opinião, se ela não é acirrada, ela não é de Aham. verdade. E, A aham, radicalização, sim. né? Isso, Sim. perfeito. E muita gente que nem viu o filme, querendo... enfim, gente, isso é outra... Vai, qual que é a tua nota? Vai. da preguiça. Quase 2 horas de programa, hein, gente? Você Qual que é quer a sua minha Maria? nota? É, a sua. Cara, eu originalmente dei 4,5. Ah. Mas eu fiquei feliz com a nossa conversa aqui e o filme subiu no meu conceito. Ai, eu não acredito. Eu vou dar 5 estrelas. Cara, que... É um momento histórico. Não, Se você sério. colocar O Brasil tá acontecendo aqui. Se Não. você fizer a perguntinha lá de Cara. novo, brincadeira, Odisseia ou Cavaleiro das Trevas, Ah, nesse momento eu vou escolher Odisseia. Gente. Muito incrível. o que vocês estão testemunhando aqui é a corrupção em seu mais alto nível. Não! Pô, Tá. Bia, eu não tô saindo de 3,5 ou 4 pra 5. Você... Eu tô saindo de 4,5 pra 4,5 pra 5, que eu já estava predisposto a dar. Que se você falasse primeiro ia ser 4,5. Engraçado, Não. porque eu falei e você Não. falou, vou ter que aumentar minha nota. Não, não, não. Não contou qual é o sistema de estrela. Sinceramente, Thiago Vinícius, se você não der 1, mentira. É isso, Você vai dar. exatamente. Mude minha ideia, né? Não, gente, eu vou de 3,5. Eu acho que, enfim, tem questões e tal. Mas, como sempre, a nota e a recomendação são coisas diferentes. Não deixem de ver um espetáculo na tela da melhor história do mundo, assim. Tipo, Isso. vão passar E por tem isso. muitas outras adaptações, tá, gente? Não coube, porque a pauta ia ficar muito mais gigantesca ainda, mas tem até uma série que o Coppola foi produtor da Odisseia Ah, é? e tal. Tem o Tem. filme com o Ralph Fiennes, né? Eu acho, eu vi. Eu não assisti então, também, mas... Tem Todo Mundo procure- Odeia o Chris também, que é igual. E assim, eu procure achei... procure saber. achei Escuta a nota 3,8, 3,63, que é Que é 4. Eu achei ótimo que eles botaram a censura em 14 anos, né? Que eu levei as crianças pra assistir. E como você falou, Bia, foi conversa até... Super dá, né? É Ai, que isso. coisa boa. É isso que tem que dar mesmo. Exatamente. Então, muito Posso bem. só fazer uma nota aqui? Um disclaimer. Disclaimer. Se no seu coraçãozinho, você não precisa estar falando isso nas redes sociais, mas se no seu coraçãozinho tá te dando um incômodo com a figura da Lupita Nyong'o sendo a Helena de Troia, reflita. Tá? Não é Nossa. possível que a pessoa chegou até Às vezes aqui o problema, eu não tô e é ouvinte do te criticando, cinemático. eu não tô te criticando, não tô falando que você é horrível, não tô falando nada, porque às vezes dá um incômodo, você dá um susto, fala, nossa, mas
pense um pouco. Tira um dia pra pensar nisso, porque às vezes o problema tá com a gente mesmo, sabe? Isso. Então- Aliás, adorei isso, tipo, ela mata lá o humano, né? Porque isso, o cara pegou a filha e Mas não jogou. é ela? Não é a É a gêmea irmã, dela? é a irmã, né? É a irmã dela, né? Mas ela foi lá e mata o cara. É Que que isso, é a cara, Lupita botou- Nyong'o 2 vezes, né? É Aí isso, você exatamente, confundiu. o dobro de Lupita. Que nem três é Mas demais. sacrificou o cara lá. É, Não, pau nem no cu aparece, dele. né? Isso. Animal. Muito É bem. isso. Então é isso, gente. Vambora! Valeu! Até gente, semana que vem. Sejam gentis nos comentários, noletes e haters do Isso, Nolan. exato. Vamos Você nos odiou, se abraçar. você amou, Isso. você pode... Homeretes, que são muito conservadoras. Meretes, aham. Né? Pessoas Não, e- contra a Grécia. Em vez- Vamos nos abraçar. Pessoas contra... Será eu que sou tem? contra a Grécia. Antigregos, né? Isso. Não sei se existe. Em vez de você ficar xingando, coloque seus pontos, né? Ah, eu achei É isso, discordo disso, concordo disso. É simples, não precisa Isso. merda, opinião de merda, vocês são uns bosta, não. Isso. Escreve o que você achou. Dá, Como né, disse Iago Vinícius, argumenta, reflita. reflita. Muito bem. Então é isso, até semana que vem. Até semana Beijo. que vem. Beijo. Tchau. Beijo. Cavaleiro das Tregas. É o que acontece se eu te interrompo. Olha aqui. que Cavaleiro boca das santa. Tregas. Cavaleiro das Pregas. Que isso, calma aí. O Desculpa. programa já vai ser cumprido. Vai. Vai.